Fica com a gente, ainda dá tempo de participar do Dia do Seu Direito. A gente adora a participação de vocês, porque a gente aprende com vocês. Hoje a gente está falando de perrengue aí, condomínio, aluguel, casa própria, contrato. A doutora Kelly Barros, a nossa querida e linda advogada, está aqui para nos orientar. E o Paulo está na linha, Luquinha. Pois é, Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado, amigo, pela audiência aí, viu? Qual que é a sua dúvida? É o seguinte, faz 5 anos que eu estou devendo condomínio e já colocaram meu nome na justiça sem eu saber. E eu fui ver esse dia lá, a moça quis cobrar para mim o dobro, eu não devo isso, certo? Eu queria saber que eles estão ameaçando tomar minha casa, se é possível eu perder a minha casa. Deixa eu fazer uma pergunta. A casa é sua? É um apartamento? Ele é seu? É uma casa, não é apartamento, é casa, né? Casa. Você está devendo condomínio? Isso. Tá. Ele teve o nome negativado e não foi avisado. Aí tem um probleminha, né? Eu entendi, eu entendi que ele está sendo acionado na justiça, Está sendo Paulo? acionado também. Paulo, você corre esse risco sim, porque o condomínio é uma obrigação própria terreno. Ele segue o imóvel e o dono do imóvel. Então, é uma ação de cobrança, né, que o condomínio está movendo contra você e caso você não faça o pagamento, você corre o risco sim. Na fase de execução já você vai sofrer uma penhora sobre o próprio imóvel. Em relação ao valor que ele está discordando, deve ter tido algum reajuste aí? Porque na justiça ele vai ter que pagar honorários, advocatícios, as multas, os encargos todos, entendeu? Então o processo fica bem mais caro. Não é ideal que você deixe nunca chegar a um processo à justiça, porque você tem os encargos judiciais, né? Entendi. Querido, Paulo, se você por acaso não tiver a condição de contratar um advogado para te defender nesse caso, tem a Defensoria Pública que geralmente fica no fórum, tá, da sua cidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, as faculdades de Direito que podem orientar. Tenta pegar alguém para te acompanhar nesse processo, tá bom, querido? Agora, rapidinho, a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. Gente, esse vídeo é impressionante e assustador. Mostra um tubarão avançando contra uma gaiola de proteção onde estava um grupo de turistas. Foi na África do Sul que isso aconteceu. A cena foi filmada pelo turista norte-americano Spencer Rayleigh. Ele estava mergulhando na gaiola de proteção. Mas olha só... Tubarão branco. Esse daí se pega já era, viu? Da hora. Esse daí se pega já era. Agora, olha que absurdo, gente. Para poupar dinheiro com transporte, um criador chinês levou um bando de mais de 1.300 gansos por uma rodovia movimentada na província de Hubei, na China. Ele chegou a bloquear as 2 pistas enquanto transportava os gansos pela rodovia. Aí a polícia foi chamada e ajudou o proprietário a mover as aves para um lado da estrada, abrindo passagem para os veículos. O homem decidiu levar então as aves pela estrada, em vez de usar um caminhão, com o objetivo mesmo de economizar dinheiro, Solange. Vê se pode isso, gente. Aqui tem protesto de caminhoneiro, lá tem bloqueio de ganso. Agora, se fosse no Brasil, o povo ia roubar o ganso para comer o ganso. Verdade. Né? Tamanha crise. Tem uma querida ou um querido na linha que não vai se identificar, Luquinha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, amigo, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida? Então, eu aluguei um imóvel e aluguei direto com o proprietário. E aí ele passou para uma imobiliária e assim, alguns meses eu atraso uns 2, 3 dias, até porque assim, tem um comércio e moro em cima do comércio. Então, às vezes não entra todo o valor do aluguel, eu atraso uns 2, 3 dias, 4 dias. E ele passou para essa pessoa da imobiliária e essa pessoa da imobiliária está cobrando assim, R$150 de juros, mais R$5 por dia de atraso. E assim, ele falou que se eu não pagar tudo em dias e tal, o meu nome vai para o SPC, mas eu não tenho contrato com essa imobiliária nem nada. Tá, vamos tentar te ajudar, né? O ideal, por isso que é sempre bom fazer tudo registradinho, Sim, né, Kelly? Nesse caso, eu entendo que assim, ele não tem um contrato com a imobiliária, mas o locador tem. Então, as regras, a imobiliária está só fazendo acompanhamento e o contrato que permanece é o que foi feito entre eles, contudo, com acompanhamento de uma imobiliária. Com relação às cobranças, os encargos, você precisa observar o que está previsto no seu contrato, tá? Os encargos legais são multa de 2% sobre o valor total do aluguel e juros pró rata dia. Então,
pelos dias de atraso. Então, a multa é sobre o valor total e os juros são por dia, tá? Mas você precisa observar qual a multa, os encargos que estão previstos no seu contrato em caso de atraso. Tá? A imobiliária não pode cobrar diversamente do que foi contratado. Entendi. Tá? Aquilo que a imobiliária foi contratada é isso que tem que cumprir. Exatamente. Ok. Luquinha, a gente tem 2 minutinhos, vamos atender mais uma pessoa? Ah, tem uma pessoa na linha? Não. Ah, daqui. Rapidinho, olha, tem 3 pessoas com a mesma dúvida. Terminou o contrato, não sei se você até comentou, vamos reforçar. É preciso fazer um novo contrato com as assinaturas de todos, locador, locatário e também avalistas, ou não? Como que é essa extensão? No caso se o contrato acabou e você permanece com a locação, ele vai estar vigiando por prazo indeterminado. Agora, se a garantia do contrato for o fiador, especificamente para o caso da fiança, ele precisaria assinar um novo contrato, porque o fiador não está obrigado pela lei a proceder a uma nova locação. A renovação ele não é obrigado, só se ele quiser fazê-lo. Mas aí o fiador tem que comunicar, eu não quero mais ser Tem que comunicar, fiador. exatamente. Aí se ele não quiser, ele comunica e aí o locatário precisaria fazer a substituição da garantia, tá? Mas isso é para o caso específico da fiança, porque o fiador ele precisa dar o seu aval com relação à renovação da locação. Para os outros casos não tem essa necessidade, o contrato pode viger por prazo indeterminado. Prazo indeterminado. Isso. Kelly, você não tem noção de tanta gente aqui. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto novamente aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelas suas orientações aí. A Kelly já virou a defensora aí dos direitos imobiliários, né, Luquinha? Que bom, né, só? Espero vê-la mais vezes aqui com a gente. Obrigada mesmo. Bom, beijo forte para vocês, grande abraço. Amanhã a gente está de volta, um assunto muito interessante. Você é bagunceiro? Não, graças a Deus. Mas ser bagunceiro é uma coisa, ser indisciplinado é outra coisa. A gente vai falar sobre pessoas indisciplinadas que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Pode ser uma doença, um transtorno? A gente vai ficar sabendo juntinho, tá bom? Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, é aquele nosso acordo diário, hein, gente? Bora viver. Esquece da opinião dos outros e bora ser feliz. Tchau, tchau, fiquem com Deus. These devils never leave me, 'cause I keep taking what they're giving, and right now it feels like killing time. I'm running from the shadow of my former shadow's light.